Eu postei um vídeo questionando se a falência do Estado seria uma coisa ruim, porque muitos libertários estão defendendo a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência é uma coisa muito importante, porque se ela não acontecer, aí o Estado vai ter que nos roubar mais, porque eles já estão tentando evitar de nos roubar o máximo possível, né? Então, se a reforma não acontecer, o Estado vai ser obrigado a roubar mais das pessoas. Isso traduzindo o que se fala, porque muitas vezes se fala que o Brasil vai falir. E eu, sinceramente, eu não entendo o que a pessoa quer dizer quando ela fala o Brasil vai falir. Como se todas as pessoas dentro de um território estivessem necessariamente atreladas umas às outras e não fossem indivíduos independentes, cada um com a sua empresa, cada um com a sua propriedade, e o Estado também separado da sociedade. É isso que eu quero, é essa ideia que eu quero defender, a ideia de que o Estado não é a sociedade. Porque as pessoas realmente pensam que o Estado é a sociedade. Elas pensam, eu vivo no Brasil e o presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro, então a sociedade que eu vivo é isso. E logo tudo vai depender do Estado. Tudo que vai acontecer de bom ou de ruim depende do Estado. Se o Estado é bom, tudo que acontecer vai ser bom. Se o Estado é ruim, tudo que acontecer vai ser ruim. Então essa é uma mentalidade comum, é tipo um senso comum que permeia o pensamento das pessoas em geral, mas isso não é a realidade. Esse senso comum é falso. A realidade é que a sociedade funciona pelo mercado. É o mercado que produz a riqueza e a civilização e tudo que a sociedade tem, já que ele produz todos os recursos básicos. E aí é o Estado que depende desse mercado para extrair os seus recursos. Ou seja, os recursos que o Estado tem são parasitados do mercado. Agora, quando você fala que o Brasil vai falir, essa frase parece não fazer essa separação. Parece que você não está separando o mercado que produz as coisas do Estado que parasita as coisas. Você está tratando o mercado e o Estado como se fossem a mesma coisa, uma coisa inteira chamada Brasil, e isso pode falir ou não. Isso pode ficar rico ou ficar pobre. E não é essa a realidade. Então, no mínimo, os libertários que defendem que se proteja o Estado da falência, a reforma da Previdência é importante porque senão o Brasil vai falir. Primeiro você tem que dizer o que é Brasil. É Estado brasileiro? Então tá, Estado brasileiro. Agora você tem que explicar, no mínimo, como que defender que o Estado consiga economizar mais recursos. Repetindo, que o Estado consiga economizar os seus recursos. Como isso contribui com a diminuição do Estado. Em outras palavras, qual é o problema? O problema é que o Estado está gastando demais. Então o Estado vai ter falta de recursos, porque o Estado gastou demais. Logo, se você diz que isso é ruim, você basicamente está querendo dizer, ou seja, está implícito no que você está falando, é como uma implicação lógica do que você está falando, de que é bom que o Estado tenha recursos e não perca esses recursos. Ou você acha que o Estado vai diminuir o imposto porque ele vai falar assim, não estamos gastando, então vamos diminuir. Vocês são tão ingênuos assim, tão ingênuos para... vamos fazer uma reunião aqui, vamos sentar os políticos aqui numa mesa, e olha, tá gastando pouco, vamos diminuir os impostos, então, oba! Vocês são tão ingênuos assim de achar que o Estado te rouba porque ele precisa de gastos. Precisamos de gastos. Poxa, que pena, né? Vamos ter que aumentar o imposto. A gente queria muito diminuir os impostos, mas com esses gastos, não vai dar. Então isso me parece uma total ingenuidade baseada principalmente no senso comum, que pode ser até bom para alcançar massas. Você quer falar com as pessoas e que elas adorem o que você está falando, é bom você apelar para o senso comum, assim como é bom você se dizer patriota, conservador, defensor da família, cristão. Se eu fingisse que eu sou todas essas coisas, eu acho que o meu canal seria muito maior, mas isso é diferente de dizer que essas coisas correspondem à realidade, assim como o senso comum de que, por exemplo, o Brasil tem que ser um país rico. Qual é o erro quando você fala coisas assim como o Brasil tem que ser um país rico, que atraia os turistas, tem que ser um país que não vá à falência? Qual é o problema quando você fala isso? É não separar que dentro dessa entidade Brasil tem uma coisa chamada mercado e tem uma coisa chamada Estado, e essas duas coisas são antagônicas, elas não andam juntas, elas pelo contrário. Agora, outra pergunta que a gente tem que fazer é: a falência do Estado é sempre boa ou sempre ruim? Ou seja,
ela pode ser boa às vezes e ruim às vezes, ou ela sempre vai ter o mesmo efeito? E para mim está bem claro que um Estado específico falir pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, se o Estado falir e aí um bando de milícias armadas tomarem o poder, ou o exército tomar o poder e colocar uma ditadura instantaneamente, isso pode ser ruim, porque aí vai acabar um Estado e entrar outro pior. Então, no mínimo, vocês têm que deixar claro por que vai ser ruim se o Estado brasileiro falir. Então, isso tem que ficar claro, porque você dizer assim, o Estado brasileiro falir é ruim porque significa mais gastos e tem que cortar os gastos. Não, isso não é uma explicação. Isso não é um argumento. A falência do Estado não é necessariamente ruim. Então, se você defende que ela é ruim, nesse caso, você tem que explicar por quê. E aí é que vem o problema também de usar dados, porque você sempre pode selecionar os dados, fazer cherry picking, selecionar os dados que correspondem à sua opinião. Se o Estado falir, vai entrar um governo keynesiano, inflacionista, comunista ou qualquer coisa no lugar. Então não pode, temos que proteger esse que está aí. E é muito complicado você dizer isso, porque você teria que provar tudo isso que você está falando. E pode ser o contrário também. Se a falência do Estado puder dar lugar a um governo keynesiano, ela também pode possivelmente dar lugar a um governo menos autoritário. Ou a falta de recursos do Estado pode fazer com que ele fiscalize menos o mercado, permita que pessoas pratiquem agorismo sem que elas sejam fiscalizadas e presas, e todo sonegador seja preso e todo contrabandista seja preso, ou seja, todas as pessoas que não são criminosos, que apenas estão trocando suas propriedades, sejam agredidas pelo Estado, tenham sua propriedade agredida pelo Estado. Lembrando que a capacidade do Estado agredir a propriedade, do Estado fiscalizar e regular o mercado, depende de que ele tenha recursos, depende de que ele esteja saudável. Um bom parasita é um parasita saudável que consegue parasitar melhor. Então você nunca vai poder dizer que a falência do Estado é intrinsecamente ruim. Por outro lado, ela é intrinsecamente boa, a não ser que entre outro Estado no lugar. Se o Estado falir e não entrar outro Estado mais autoritário no lugar dele, essa falência é boa. Claro que a gente não tem como garantir isso, mas no mínimo você precisa demonstrar o que você está falando e aí você vai precisar de muita evidência. E aí não é uma questão de filosofia, não é uma questão de filosofia ética, de filosofia política, é uma questão de você conseguir prever o futuro, que, por exemplo, eu não me considero capaz de fazer isso. Não é isso que eu estou aqui fazendo. Eu estou aqui para questionar a coerência, para questionar a lógica. E o que eu sou capaz de falar aqui é sobre lógica, sobre argumento, sobre filosofia. Eu não vou chegar aqui e botar um tabuleiro de war com umas pecinhas, tipo como o Nando Moura fez uma vez, e falar, olha, se um aviãozinho entrar em Moscou, isso significa que Madagascar vai ficar vulnerável. Porque pode acontecer o contrário também. Com um Estado falindo, as pessoas podem perceber que elas não podem depender tanto assim do Estado e podem ter uma mentalidade, por exemplo, como a mentalidade americana antiga, que é uma mentalidade de que o indivíduo tem que se armar, de que o indivíduo tem que se rebelar contra a autoridade. E muitos brasileiros têm essa mentalidade. E com essa mentalidade as pessoas podem perceber, não, a gente tem que fazer alguma coisa para nos defender, para defender nossa propriedade. A gente não pode depender do Estado para fazer isso. Aliás, não é óbvio, pelo ponto de vista de um libertário, que nós não podemos depender do Estado para garantir nossa segurança, que nós não podemos depender do Estado para garantir saúde, aposentadoria ou qualquer serviço. A sociedade não pode fazer os seus próprios serviços, as pessoas não podem falar, tá bom, o Estado está em crise, então vamos começar a organizar outras coisas. Isso é impossível, não pode ser feito. E a coisa mais importante de todas que a sociedade pode se preocupar hoje é com uma reforma dentro do Estado que vai afetar o próprio Estado. Não tem nada que a sociedade possa fazer mais importante do que isso. Então eu estou jogando essas perguntas como questionamento. No mínimo, a gente tem que fazer essas perguntas. É a mesma coisa que você falar, o candidato tal tem ideias liberais ou tem ideias libertárias. Tá bom, a pessoa pode falar qualquer coisa. Agora, você dizer que é importante se preocupar com a eleição dele, ou que se ele for eleito isso vai fazer grandes diferenças. Pode fazer diferenças ao contrário. Pode iludir mais as pessoas, pode diminuir a revolta das pessoas,
Porque agora, em vez das pessoas terem uma mentalidade anti-Estado, elas têm uma mentalidade de um Estado liberal. Na prática, mesmo que a pessoa diga, sou anarcocapitalista, mas o que ela defende, Estado liberal. Então, o que eu quero fazer aqui, principalmente, é esclarecer termos vagos, porque tudo que a gente fala, a gente precisa deixar muito claro. Se você for falar em termos de senso comum, o Brasil é a grande pátria de Deus e Iemanjá e boas energias, você não está falando nada com nada. Você não pode falar, o Brasil tem que ser um país rico, é vago, então tem que esclarecer isso. Ou até mesmo, o Brasil está endividado. Se você fala, o Brasil está endividado, já tem alguma coisa errada aí, já tem alguma coisa que você não está esclarecendo na sua linguagem. Quem está endividado? Eu estou endividado? O Estado está endividado? Então não é assim, você não vai explicar as coisas assim. Se você quer explicar as coisas com um método racional ou com um método científico, falar o Brasil está endividado, então eu queria fazer esses questionamentos, é importante esclarecer termos, buscar incoerências no que a gente fala, provar, se você tem alguma coisa que precisa de provas ou que precisa de evidências, você precisa dessas evidências. Então pensem sobre isso, questionem, debatam, se quiserem debater nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e também de apoiar o canal pelos links na descrição. E até o próximo vídeo.